todas e todos encontrem-se bem na medida do possível e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Na Ponta do Disco, que hoje tem a alegria de receber o professor Rodrigo Vicente, que vai analisar o LP de 1953 do Trio Surdina, chamado Trio Surdina interpreta Dorival Caymmi e Noel Rosa. Para quem não conhece, esse trio foi formado pelo Garoto, no violão, Fafá Lemos, no violino, e Chiquinho no acordeon. O Trio Surdina é um trio bastante interessante, porque eles trazem, de certa forma, inovações estéticas no campo da música popular, que serviram de referência para as gerações futuras, principalmente para os músicos e as musicistas ligados à bossa nova. Então, um ótimo programa a todas e todos. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem-se bem e aproveitem esse tempo da quarentena para aliviar os ouvidos ouvindo um bom disco e uma boa música. É essa a proposta do nosso canal Na Ponta do Disco. Um abraço a todas e todos. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Na Ponta do Disco de hoje será dedicado a uma verdadeira raridade, a uma relíquia da nossa música popular brasileira, que é o disco Trio Surdina interpreta Noel Rosa e Dorival Caymmi. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando, né? Trio Surdina, quem é esse trio? É perfeitamente compreensível caso você nunca tenha ouvido falar do Trio Surdina. Afinal de contas, nossos pesquisadores e pesquisadoras se dedicaram muito pouco ao Trio Surdina, mas também ao período ao qual o Trio Surdina pertence da nossa história, que é a década de 50, né? Os anos 1950, mais precisamente os anos iniciais, né? De 1950. Quando a gente fala nessa década, todo mundo lembra do quê? Da Bossa Nova, claro, Chega de Saudade, João Gilberto, Jobim, Vinícius e companhia. Mas esse período inicial da década de 50, ele ficou um pouquinho esquecido. Mais recentemente é que vem surgindo mais trabalhos e a gente vem conhecendo melhor o repertório, os artistas, os conjuntos, enfim, que surgiram nessa época, né? Antes de avançar e contar um pouquinho mais para vocês quem é o Trio Surdina, em que contexto surge, qual é a gravadora, enfim, queria colocar um trechinho de uma música para vocês desse disco aqui, tá? Uma música do Noel Rosa, Com Que Roupa, um grande sucesso do Noel Rosa, talvez o primeiro grande sucesso dele, né, que surge ali no início dos anos 30, e numa versão do Trio Surdina, tá? Esse é o verso. Eu hoje estou pulando como um sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. Minha roupa já virou farrapo e eu vou acabar ficando nu, pois esta vida não está sopa. E eu pergunto com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. E assim por diante. Quem está cantando aí
é o violinista e cantor Fafá Lemos, um dos integrantes do conjunto. No acompanhamento a gente tem o violão do Garoto, grande instrumentista, Garoto, multi-instrumentista de cordas, ele era bastante conhecido, bastante famoso na época. E o acordeon do Chiquinho do acordeon, gaúcho, que foi para o Rio de Janeiro um pouco antes dessas gravações e trilhou uma carreira brilhante. Bom, que contexto que surge o Trio Surdina? Vamos lembrar, fim dos anos 40, início dos anos 50, o rádio ainda era bastante forte, era o principal meio de comunicação do nosso país ainda. A Rádio Nacional era a grande emissora e concentrava inúmeros músicos, artistas brilhantes, né? Então a gente tem grandes orquestras, conjuntos regionais, cantores e cantoras, todos com contratos permanentes com a Rádio Nacional. E esses músicos, né, o Garoto e o Chiquinho do acordeon, trabalharam bastante na emissora, por exemplo, ao lado do maestro Radamés Inátali, então gravando programas com orquestrais, em conjuntos menores, em duos, né, em diversas formações. Eram músicos que acompanhavam cantores e cantoras que alcançaram bastante sucesso na época. Então nessa época o samba canção estava super em evidência, o bolero, essa variante meio aboleirada do samba, o chamado samba de fossa, estava super em evidência também. É a época dos concursos para rainhas do rádio, né? Então cada ano se revezavam as cantoras, Marlene, Emilinha Borba, enfim, é nesse contexto que surge o Trio Surdina. Só que esse trio surge com uma outra proposta. Se a gente pega o repertório, a produção fonográfica dessa época, a gente vai ouvir muito o acompanhamento de orquestra para os cantores e cantoras, né, nas gravações. O Trio Surdina, ele faz o inverso, né? Ele é um conjunto que reduz bastante, então a sua instrumentação vai se resumir a violão, acordeon, violino, né? Na verdade tem um contrabaixo que acompanha, ele não é mencionado nos discos, né, nas descrições, nos créditos, mas é o contrabaixo do Pedro Vidal, e também em algumas gravações tem uma percussão bem sutil, bem leve, mas tem uma percussão também. Não se sabe ao certo quem fazia essa percussão, tem poucas menções a isso, mas geralmente quando a gente lê alguma coisa sobre, a gente vai ver o nome do percussionista Bicalho, mas eu fiz uma pesquisa sobre esse trio e não encontrei mais detalhes sobre o percussionista. Mas algumas gravações dispensam a própria percussão. Então o Trio Surdina ele vai surgir nesse contexto, fazendo contraponto a esses arranjos orquestrais, né? A essa sonoridade bastante pautada numa instrumentação, digamos, mais volumosa, né? E ele é um trio, sobretudo instrumental, né? De música instrumental. Aqui vocês ouviram uma canção, né? Uma versão enquanto canção, mas tem em várias outras, na verdade na maior parte do repertório do Trio Surdina, é composto por música instrumental. Então eles pegam grandes sucessos, né? Canções que faziam grande sucesso na época e fazem versões, reinterpretações instrumentais dessas músicas, né? E então o Trio Surdina, qual que foi a ideia do fundador dessa gravadora, né? Da Musidisc. Quem fundou a Musidisc foi o Nilo Sérgio, ele que convidou esses músicos, né, para gravar uma série de discos. Existia um programa na Rádio Nacional chamado Música em Surdina. Ele ia no finalzinho da noite, a ideia era criar aquele clima noturno compatível com as músicas de boate, né? Uma música um pouco mais intimista, mais contida, enfim, sem estridência, né? Então o Nilo Sérgio aproveita esse programa, né, que esses três músicos participavam,
propõe a eles a gravação de um disco na sua própria gravadora, que estava surgindo no início dos anos 50, a Musidisc, tá? Esse é o logotipo dela. E a Musidisc, ela já surge como uma gravadora de LPs. O LP, esse é um ponto muito importante, estava surgindo nessa época. Esse formato, o long play, né? Então, ainda predominavam 78 rotações, que são os discos que tinha uma música de cada lado, né, os bolachões, e chega o LP no Brasil no fim dos anos 40 e início dos anos 50, e a Musidisc é uma gravadora já especializada em LP. Tá? Então, assim como a Sinter, assim como a Rádio, são gravadoras que já concentram sua produção no LP. E outro fato interessante também, acho que de uma importância histórica muito grande, é que com o LP a experiência com a música gravada se transforma bastante, né? Porque com o LP a gente tem, por exemplo, começa a se desenvolver bastante o design gráfico, né, dos discos. É uma coisa que não se dava tanta importância antes, mas começa a surgir então cada vez mais uma preocupação com o design gráfico dos discos. Na época, alguns artistas plásticos de renome, né, fizeram trabalhos fazendo capas de discos. Eu queria mostrar alguns aqui para vocês. Isso está presente na minha pesquisa de doutorado, que eu fiz sobre o trio Surdina. Di Cavalcanti, Lígia Clark, Aldemir Martins e vários outros artistas chegaram a fazer capas de LP. Esse aqui, por exemplo, foi o Di Cavalcanti que fez, do selo Festa, um LP com poesias declamadas, né? E no final dos anos 50 chegou a ter o Salão Nacional de Capas de Disco, né? Tem uma série de outras capas, e a Musidisc foi uma das gravadoras que valorizou bastante isso. Esse é um disco do Nilo Sérgio, dono da Musidisc. Ele era um cantor também, compositor. Esse é um disco dele, e essa capa é do artista plástico cearense Aldemir Martins. E então começa a se prestar mais atenção no LP como um produto que, além da música, né, que ultrapassa o plano puramente musical, né? Então, o trio Surdina produz, toda a sua produção já faz parte dessa época, e diria numa fase pioneira dessas transformações, tá? No disco, o trio Surdina interpreta Noel e Dorival Caymmi. O que eu acho bastante interessante é o quê? Bom, primeiro que eles estão fazendo uma homenagem, né? Uma série de homenagens a esses dois compositores. O Caymmi estava vivo, em plena atividade e produzindo, né? Então, muitos outros sucessos ainda viriam do próprio Caymmi. E o Noel Rosa, ele já havia morrido, né? Ele, ainda nos anos 30, ele falece. Mas essa fase, no fim dos anos 40, início dos anos 50, tem uma espécie de um revival de Noel Rosa, né? Ele começa a ser bastante regravado, então, como um artista símbolo, né, de uma era de ouro da música popular brasileira. E então, não só o Trio Surdina, muitos outros conjuntos, outros cantores e cantoras vão começar a regravar com frequência Noel Rosa. E uma das coisas também que eu acho importante falar, no caso desse disco, a gente vai ouvir gravações, reinterpretações desses sucessos, né, que são canções na sua origem, mas a gente vai ouvir reinterpretações instrumentais. Então, termos musicais, né, de harmonia, de melodia, principalmente, né, eles vão fazer releituras bastante interessantes, no sentido de desenvolver todo aquele material que as composições já traziam, né, e eles vão explorar bastante. Então, harmonicamente, a gente já vai ouvir uma sonoridade um pouco mais dissonante, né, fugindo um pouco dos padrões antigos,
A gente vai ouvir bastante improvisações, né, a partir dos temas. Lembrando, improvisação no sentido mesmo da música brasileira, né, que não tem uma sessão dedicada, assim como no jazz, né, não se abre sessões dedicadas a improvisações, né, improvisações mais livres. Mas é aquela improvisação da música brasileira, bastante próxima da linguagem do choro, que vai sempre tá muito próximo do tema, da melodia original, né? Então, acabam soando muito mais como variações dos temas do que propriamente uma improvisação que não tem apego, quase em alguns momentos apego nenhum mesmo com o tema original, né? Então é a improvisação nesse sentido. A interação entre os instrumentistas eu acho também algo fantástico assim no trio Surdina, para a gente quando ouvir prestar atenção. Não existe praticamente nenhuma exposição do tema que seja igual em termos de textura. Sempre tem variações, né? Então, quando o violino está no tema, está o acordeon fazendo um ritmo base e o violão explorando contracantos. Aí o violão passa para o tema, o acordeon cria uma espécie de uma cama harmônica e o violino fica às vezes no pizzicato fazendo contrapontos ao violão. Aí o acordeon assume o tema, o violão fica num apoio mais básico e o violino preenchendo com notas duplas, por exemplo, né? quase que formando um acompanhamento harmônico, né? Mas na verdade ressaltando alguns ataques, né, de cordas duplas. Então é muito interessante como eles vão intercalando essas texturas ao longo das gravações. O canto do Fafalemos igualmente chama atenção por ser um canto mais contido, que não é o chamado dó de peito, que é tão famoso na época, né? Os cantores exploravam bastante sua potência vocal, né? O Fafalemos já tem aquela voz pequena, super contida, equilibrada, já na linha do Lúcio Alves, do Tito Madi, do Mário Reis, né? Pegando uma geração anterior, e que vai se tornar um pouco o padrão dos anos seguintes, isso aí principalmente na voz do João Gilberto, né? Esse tipo de canto. Enfim, fica aqui a dica então, Trio Surdina. Esse é um dos discos que traz a formação original do trio, tá? Mas o Trio Surdina teve uma vida relativamente longa, com outros músicos, outras formações, até os anos 60 ainda foi lançado o disco. E eu queria destacar então essa fase inicial, esse surgimento, o momento que surge o Trio Surdina, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês vão procurar. Hoje está tudo disponível no YouTube, a discografia do Trio Surdina, tá? E se alguém quiser conhecer em maiores detalhes desse período, a história do trio também, pode acessar a tese que eu escrevi, a gente pode deixar nos links aí depois, nos créditos, Música em Surdina, que eu defendi na Unicamp em 2014, que vai falar bastante sobre todo esse contexto aí. Então, muito obrigado pelo convite na Ponta do Disco, Daniela Vieira. Queria agradecer ao meu amigo Gabriel Sampaio, que me deu esse LP, essa raridade aqui. E é isso, gente. Até uma próxima.